Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o mercado cripto está em um período de correção, né? Ele deu aquele susto na galera. O Bitcoin ele caiu bem rápido, as altcoins também tiveram uma correção rápida e tem bastante gente aí com medo dessa correção achando que é o fim da festa. Mas eu vim aqui para dizer calma, isso está sendo muito mais uma manipulação dos grandes investidores do que uma inversão de tendência no mercado. Eles jogam o preço para baixo justamente para forçar os investidores iniciantes a venderem barato e é nesses momentos que nós devemos aproveitar para comprar. E a grande questão que fica agora é a seguinte: será que ainda teremos novas correções até o final deste mês? Afinal, setembro costuma ser o pior mês do ano, né? Isso em vários anos consecutivos, porque ainda faltam 7 dias para o mês terminar. Então, para responder essa dúvida e algumas outras, nesse vídeo eu quero passar alguns tópicos. Primeiro, qual foi o motivo dessa correção? Segundo, vamos ter mais quedas pela frente? Terceiro, o que o presidente do Banco Central americano falou em seu discurso nesta terça-feira, o Powell, né? Teve um discurso importante hoje. E quarto, o que esperar para o final deste mês? Antes de começarmos, deixa o seu like, se inscreve batendo no sininho e bora pro vídeo. Então o início desta semana tem sido bem negativo para a maioria das criptos no mercado. Algumas corrigindo 10%, outras corrigindo 25% e algumas até corrigindo mais de 30% em apenas 3 dias. Nesse cenário eu quero te perguntar o seguinte: você está aproveitando essa correção para comprar ou está sendo mão de alface e está vendendo seus ativos com medo de que tenhamos mais correções? Comenta aí embaixo porque eu leio todos os comentários. Mas geralmente um conceito máximo de um investidor que costuma ganhar dinheiro no médio e longo prazo é aproveitar as correções para fazer compras. Mas será que essa é uma boa correção para comprar? Vamos lá. Primeira coisa é deixar claro do porquê o Bitcoin está caindo, né? Por que ele teve uma queda tão grande? Onde ele saiu ali de praticamente 118 mil dólares e já está ali chegando na região dos 111.800 dólares, né? Por enquanto, sem nenhum sinal de que ele está fazendo uma formação de fundo dessa correção de curtíssimo prazo. Um dos grandes motivos dessa queda é a liquidação dos apostadores de alta. Porque para quem não se lembra, a última vez que tivemos uma correção maior aí nos ativos foi nesta semana no início de agosto, né? Então aqui o Bitcoin ele chegou a cair para 112 mil dólares, ele tinha alcançado um topo histórico a 121 mil dólares, estava várias semanas consecutivas em alta e aqui ele corrigiu para liquidar os apostadores, fez o seu topo duplo, né? Fez aqui o bull trap e aí depois, mais uma vez, ele vem entregando correções ao longo das semanas. Tentou fazer essa recuperação, ele atingiu o seu primeiro alvo, 108 mil dólares, aqui na média de 21 semanas, fez esse processo de rally e voltou aqui abaixo da média de 8 semanas de curto prazo, né? O que não é um bom sinal e isso mostra que ele ainda tem espaço para cair mais ao longo do tempo e quem sabe até buscar um fundo mais baixo do que este fundo aqui anterior, 108 mil dólares, né? Lembrando que ele tem esse suporte ainda, ó, 108.900, mas abaixo disso fica muito difícil porque ele praticamente não tem nenhum suporte e a próxima região ali estaria em 102 mil dólares. Então mesmo com esta queda aqui de curto prazo, né, que a gente já tinha avisado aqui várias e várias vezes que o Bitcoin poderia realmente bater aqui na resistência, que era esse topo anterior, recusar aí depois fazer um movimento de baixa e até buscar os 102 mil dólares, por enquanto ele está seguindo essa narrativa. Mas uma coisa que é bem interessante no curto prazo é que no gráfico aqui de 4 horas, o Bitcoin ele já tocou pela primeira vez aqui a região de sobrevenda. Geralmente essas costumam ser boas regiões de acumulação e de compra de Bitcoin. Então ele tocou pela primeira vez essa região, está tentando retornar pela segunda vez. Caso ele faça mais um fundo aqui na região de sobrevenda, ele estará num dos melhores preços de acumulação, o que poderia já ser aqui a região dos 108 mil dólares. Caso o Bitcoin ele fique lateralizado aqui nessa região por mais tempo, aí o RSI mais sobrevendido ficaria a preços mais baixos porque as médias mudariam, né? Mas por enquanto, se ele buscar aqui mais uma queda, o Bitcoin teria um fundo um pouco mais baixo aqui, quem sabe buscando a região dos 108 mil dólares e aí ele estaria fazendo um fundo duplo aqui, que aí sim é um padrão interessante de estar entrando e se posicionando no mercado para depois buscar altas mais fortes no futuro. Então essa queda atual foi basicamente uma liquidação em massa aí de apostadores de alta, né? 1,8 bilhões liquidados, porque tinha muita gente abrindo long aí no mercado. Outra coisa que contribuiu para essa correção do Bitcoin é uma venda contínua aí das baleias no mercado. Então, investidores de longo prazo ou grandes investidores estão fazendo realizações de lucro ainda. Tivemos um grande pico algumas semanas atrás, né, no início de setembro e final de agosto, tivemos 2 picos aqui de realização e agora mais uma vez temos mais realizações aqui de Bitcoin das baleias, 43 mil Bitcoins sendo vendidos. Outra coisa contribuindo para isso são os ETFs que não estão tendo tanto volume comprador nessas últimas semanas e até podemos ver que no dia 22 de setembro teve bastante saída aqui, ó, 2,5 bilhões de dólares na Fidelity, 218 milhões aqui na Grayscale, 465 milhões na ARK, 84 milhões na Vanek. Então tivemos bastante venda aí também via ETFs no dia 22 de setembro e nos últimos dias, né, 19, 18, 17 e 16, tivemos poucas compras comparados àqueles períodos que o Bitcoin estava mais forte. Mas o institucional que contribuiu para essa queda é a própria BlackRock, né, que teve uma saída aí no total de 900
280 milhões. Rastreando a carteira do IBIT, lá do ETF da BlackRock, podemos notar aí saídas contínuas, ó, 300 bitcoins mais 300 bitcoins, e eles fizeram várias e várias saídas aí de 300 em 300, totalizando aí quase $1 bilhão de saída do mercado. Depois desse período de liquidação, que podemos esperar do futuro aí do mercado? Bom, da mesma forma que quando o mercado está subindo, as pessoas começam a se alavancar muito em long, né, e sempre apostam na ponta errada, geralmente, porque elas olham que o preço está subindo, elas começam a se alavancar, abrindo long para apostar na alta do mercado, hora ou outra acumula muita gente apostando long, e aí o institucional ele derruba o preço para liquidar essa galera. Mas da mesma forma, quando estamos num período de correções, as pessoas começam a shortar mais e mais o mercado, aí começa a aparecer regiões de liquidação acima, na parte superior do gráfico. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Como boa parte dos apostadores de alta foi liquidado, ainda tem sim uma galera aqui embaixo para ser liquidado até $108 mil, que corrobora bastante com aquele suporte importante do Bitcoin. Então o preço ainda pode vir liquidar essa galera aqui, para depois ele vir liquidar o pessoal aqui em cima. Quanto mais o mercado se mantém em baixa, né, mais pessoas shortam ele, hora ou outra o institucional vai querer buscar essa galera aqui que está shortando o mercado, e assim o preço vai subir rapidamente quando chegar o momento de liquidação. Hoje também tivemos aí o discurso do Powell, teve o discurso do Trump também na ONU, mas não teve nada demais a não ser isso daqui, Depois que o Powell falou o seguinte da incerteza sobre a inflação e o mercado de trabalho, o mercado ele entregou um pouco mais de correção. Então, antes do discurso do Powell, o Bitcoin estava ali mais ou menos em 113 mil, 112 mil dólares. Aí depois do discurso, quando ele falou do problema da inflação, nós vimos o mercado entregando um pouco mais de correção, mas por enquanto nada demais, tá? Mas no geral isso daqui não era nenhuma novidade para o mercado, porque ele já havia falado isso anteriormente nas reuniões passadas. Então provavelmente essa queda depois do discurso do Powell é pura manipulação de mercado, né? Não tem nada demais aqui, nenhuma movimentação decisiva de fato para o preço. Então o que de fato pode fazer preço está por vir nessa semana. Então temos algumas coisas para ficar de olho, principalmente de quinta e sexta-feira, né? O final dessa semana. Na quinta, dia 25, nós temos PIB dos Estados Unidos e pedidos iniciais por seguro-desemprego. Dois dados extremamente importantes aí. No PIB, a gente pode ver alguma mudança aí nos dados anteriores, né? Se vier uma mudança para cima, isso prejudica um pouco a expectativa de corte de juros, né? Se vier conforme o esperado, aí não tem nenhuma novidade no PIB. Mas o principal está aqui, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Se tivermos uma elevação nesses pedidos, aí sabemos que a chance de ter um próximo corte de juros aumenta bastante, né? Só que não pelos motivos certos, é porque o mercado de trabalho está enfraquecido. Depois, sexta-feira, dia 26, índice de preços do PCE. E isso daqui, sim, é o mais importante, na minha opinião, dessa semana, na sexta-feira. Se vier dentro do esperado, vai ser muito bom. O último PCE veio em 0,3%. O mercado já projeta 0,2% para essa reunião. Se vier dentro desse esperado, vai ser ótimo. Qual seria o melhor cenário possível? Se o PCE viesse abaixo de 0,2%, aí a gente teria um movimento extremamente forte dentro dos mercados, aí ficando mais otimista com o corte de juros. O que seria ruim se esse dado vier acima do esperado? Se viesse 0,3% ou acima disso, aí seria extremamente negativo e poderia impactar aí o próximo corte de juros. Também, né, depois do PCE mensal, ele é atualizado o anual, né, e o Fed ele projeta uma inflação de 3,1% pelo menos para esse ano. Então ainda tem uma margem aqui para ter uma elevação de 0,2% até o final desse ano, mas não pode passar disso, não afeta completamente os próximos cortes de juros. Afinal, por enquanto, o mercado espera que na próxima reunião do dia 29 de outubro, finalzinho de outubro, a gente tenha mais um corte de 0,25%. E para a reunião do dia 10 de dezembro, nós tenhamos mais um outro corte aí de 0,25%, terminando o ano ali entre 3,50 e 3,75. E esses dois cortes de juros é o cenário perfeito para termos o rally forte de alta aí de final de ano das criptomoedas. E apesar daquelas vendas de institucionais, também tivemos outras empresas, né, que compraram bastante Bitcoin nessa última correção. Uma das empresas foi a Metaplanet, que é aquela empresa de tesouraria de Bitcoin, comprou ali cerca de 633 milhões de dólares, uma das maiores compras que eles fizeram aí desses últimos tempos. Dessa forma, eles já se tornam a quinta maior detentora aí corporativa de Bitcoin no mundo, tendo ali quase 3 bilhões de dólares em Bitcoin na empresa. A Strategy também segue fazendo compras, mas eu já mostrei em vídeos anteriores que as compras estão muito mais fracas, né? Eles compraram ali cerca de 100 milhões de dólares em Bitcoin. Toda semana eles estão fazendo compras, comprou ali cerca de 850 unidades de BTC. Outra empresa, né, que também segue a mesma linha, é a Origin, comprando Bitcoin também, e essa é uma empresa que provavelmente vai estrear dentro da B3 aqui no Brasil. Então ela já tem
tem cerca de 410 milhões de dólares em Bitcoin, quase 6 vezes mais do que a própria Melius, então isso daqui pode trazer aí uma alta forte dentro do IPO dessa empresa. Inclusive, para aqueles que gostam de investir em bolsa, né, é uma empresa para ficar de olho nessa abertura de capital, mas não é uma empresa para segurar por muito tempo, né? Agora falando um pouco mais sobre o cenário das altcoins, né, o Ethereum, por exemplo, entregou essa correção mais forte também. Se puxarmos dessa última pernada até aqui, ele já corrigiu 15% e do topo até aqui ele já fez uma correção de 17%. As correções do Ethereum, né, desde que ele entrou dentro dessa tendência de alta, ficam na casa ali dos 15 a 28%. Ó, aqui atrás, ó, no início do rally de alta do Ethereum, ele teve esse período de correção depois de uma lateralidade, né? Ele teve essa alta, fez um topo, depois entregou essa correção. Em 11 dias ele caiu 26%. Foi um dos melhores preços aí para se comprar Ethereum. Inclusive, ele ficou extremamente sobrevendido aqui no RSI, no gráfico de 4 horas. Depois disso, demorou um tempão para ele voltar a ficar sobrevendido. E a última vez que aconteceu foi no início de agosto, quando ele fez esse fundo duplo aqui no RSI de 4 horas. Inclusive, foi uma ótima região de acumulação também. E repara no seguinte, ó, esse primeiro fundo do RSI do Ethereum foi um fundo mais alto do que o próximo fundo. Quando ele faz o segundo fundo no RSI, costuma ser o melhor preço possível para se comprar. Aqui ele tocou em 3.434 e depois em 3.362. Foi duas regiões de acumulação muito boa de Ethereum. Depois, quem acumulou aqui, pegou um belo rally de alta pela frente, ó, 41% de alta em alguns dias. E agora, depois de muito tempo, ó, cerca de 50 dias depois, mais uma vez o Ethereum está entrando em sobrevenda. Ele já fez o seu primeiro fundo aqui na sobrevenda, né? Apresentou bastante comprador aqui nessa região dos 4.080 dólares, que era um suporte importante que a gente até tinha programado ordens de compra, foram capturadas. Ele fez um fundo aqui no RSI e se ele fizer mais um fundo, inclusive mais baixo do que esse anterior, na minha opinião, vai ser uma ótima região de acumulação de Ethereum, aonde ele poderia chegar nessa próxima correção até aqui, topo anterior, ó, 3.900 dólares, ele até poderia buscar essa região antes de continuar a sua alta para o final do ano. Então sim, essa correção eu enxergo com ótimos olhos, inclusive é aquela correção que eu estava aguardando por vir para finalmente dar espaço para entrarmos melhor nos ativos. O Ethereum já deu o primeiro sinal de compra, mas se ele fizer um fundo mais baixo aqui ainda, ó, 3.900, aí a gente vai ter um ótimo cenário de acumulação. Ele até poderia chegar em 3.600, também seria extremamente normal. Mas aqui eu já acho mais difícil porque o Ethereum ainda está muito forte dentro da sua tendência de alta. A Avalanche é uma outra altcoin que segue extremamente forte aqui, ó, inclusive mantendo a sua estrutura de alta. Ela passou pela correção, tocou o suporte lá embaixo, ó, quase onde a gente entrou em Avalanche, a gente comprou ela aqui, ó, em 28 dólares, construiu um suporte e já fez uma recuperação em V aqui extremamente forte e ela ainda vai querer continuar subindo, inclusive sendo uma das criptos aí mais fortes dentro dessa correção. E o Bitcoin, por enquanto, ainda tem espaço para cair um pouco mais, né, como eu mencionei no início, ou podendo voltar para 108 mil. Seria muito bom se ele voltasse para 102 mil dólares, fazendo um fundo mais baixo do que esse anterior, né, ele vem até aqui, faz um fundo mais baixo, esse é o padrão que costuma ser o mais bullish possível. Ele faz um fundo mais baixo, é um bear trap, e aí depois ele vem recuperando e rasgando alta aqui. Então, para quem tem Bitcoin, está especulando Bitcoin, não se assustem se ele ainda entregar mais correções, mas ele já apresentou o primeiro sinal de compra aqui na sobrevenda. Outros sinais que me deixam bem otimista com o mercado é a manutenção de alta da Nasdaq, né, que está passando por um processo de correção hoje, né, ela entregou uma correção um pouco mais forte aqui, mas está completamente distante do topo anterior. Então, desde aquele momento que ela construiu esse suporte aqui em topo anterior, ela vem entregando um rally de alta extremamente forte, tá tendo uma correção hoje, né, para depois continuar subindo, né. O maior problema para cripto seria se Nasdaq estivesse aqui abaixo deste topo anterior e entregando mais e mais correções. Aí não teríamos rally de alta para o final do ano. S&P 500 também é a mesma coisa, ó, está extremamente distante de topo anterior, né, ele tinha esse outro topo aqui também, está extremamente distante e muito forte também. Mais uma coisa aí que mostra que em breve o Bitcoin também estará em topo histórico, porque geralmente quando o Nasdaq está em topo histórico, S&P 500 em topo histórico, Russell 2000 também muito forte, né? O Bitcoin, hora ou outra, também estará em topo histórico, só que agora ele está com um leve delay comparado aos outros mercados. E por fim, falando um pouco do ouro, ele ainda segue numa alta extremamente forte, e por isso, né, que eu coloquei em carteira empresas de mineração e também na carteira de cripto eu me expus mais a Pax Gold ao invés de deixar o caixa parado em dólar, né? Então isso daqui está sendo uma ótima decisão, porque desde a tomada dessa decisão, o ouro já entregou uma bela valorização contra o dólar, porque o dólar sim está num período de
desvalorização no geral. Então, puxando aqui essa tendência de médio prazo, é uma tendência de baixa, né? No longo prazo, o ouro ainda está dentro de uma linha de tendência de alta e ele está em fundo, inclusive, né? Aqui pode ser uma boa região de compra de dólar, mas também, se ele perde esse fundo, é uma fase que o dólar vai se desvalorizar extremamente rápido contra vários outros ativos, e por isso aqueles ativos que se beneficiam disso estão ótimos para esse final de ano. Lembrando que quando temos corte de juros, também esse é um estímulo para ter uma desvalorização do dólar, para ter saída de capital aí de dólar para outros ativos. Então, mais uma narrativa para ter uma continuação de queda do dólar. Mas é claro que, se a gente puxar aqui o curtíssimo prazo, né, no gráfico de 4 horas, o dólar ele está fazendo um fundo duplo. Fez esse fundo, fez esse segundo fundo. Então, por isso, ainda estamos num processo de leve alta do dólar contra outros ativos. Isso explica também boa parte da desvalorização do mercado cripto. Mas, por enquanto, é uma janela curta, né? Pode ser uma janela parecida com essa daqui, ó, que o dólar ele se valorizou 4% aqui no DXY em 31 dias, para depois entregar mais correções. Ele pode passar por esse período aí de 30 dias de valorização, né? Não acho que vai ser tudo isso. Aí depois ele entrega mais queda. Então, no geral, para esse curto prazo, sim, a gente ainda tem espaço para mais correções. Vários ativos já deram sinais aí de compra nesse momento. E ainda para o final do ano, seguimos extremamente otimistas com o mercado cripto, mercado de ações, principalmente ações de tecnologia, small caps, mercados emergentes e também o mercado de metais preciosos. Para aqueles que querem conhecer nossas compras e movimentações, tem tudo isso dentro da nossa comunidade de cripto, que não falamos apenas de cripto, mas também estamos falando bastante de mercado de ações, porque lá de fato é um ambiente para você se tornar um investidor melhor. Então, se tem mercados fora de cripto que estão dando oportunidades melhores, eu também vou estar falando disso lá dentro da nossa comunidade. Se você quiser entrar na comunidade RCC, é só preencher o formulário aqui embaixo para um especialista entrar em contato com você e ver se faz sentido ou não na sua realidade entrar dentro do RCC. Mas no mais é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo. Até lá!